Olá, tudo bem? Semana passada nós fizemos aqui no canal, no nosso curso de Literatura Fantástica, uma análise do conto The Vampire, do John Polidor. Hoje nós vamos dar continuidade para essas discussões, falando um pouquinho sobre duas obras que certamente influenciaram Polidori para a execução do seu conto. Vamos conferir? Então, essas duas obras que certamente influenciaram o Polidori para fazer o conto The Vampire são o poema Christabel, do Coleridge, que nós comentamos no vídeo passado, que naquele dia, tempestuoso, na mansão do Byron em Genebra, os participantes ali do desafio do Byron de escrever uma história de terror, o Byron, o Percy Shelley, a Mary Godwin Shelley e o próprio Polidori, eles leram essa poesia, a Christabel, do Coleridge. Então nós vamos hoje ver qual é essa poesia, Quem que foi essa poesia do Coleridge, e junto com isso nós também veremos o fragmento que o Byron fez do conto vampiresco dele nesse mesmo dia, nesse desafio que ele passou. Então ele também tentou fazer uma história de terror, só que a história dele não se finalizou, ele não encerrou, tanto é que a gente vai falar de um trecho inacabado. De repente atiça as lombrigas para saber qual o final que o Byron daria para essa história dele. Mas juntos vocês perceberão aí as influências em outras obras, não só a do Polidori, mas outras obras vampirescas que nós tivemos dali para adiante. E nós iniciaremos com o Samuel Taylor Coleridge e a sua poesia Christabel. O Coleridge viveu de 1772 a 1834. Foi outro escritor romântico, Inclusive, o Coleridge, junto com seu amigo William Wordsworth, foram os que abriram o romantismo, a escola literária do romantismo na Inglaterra. Então, ele foi poeta, escritor, filósofo, crítico e palestrante de política e literatura. Eu super me interessei pela pessoa do Coleridge, afinal de contas, um cara extremamente interessante, não? Ele se especializou em produções poéticas naquela técnica poética de se fazer as baladas, sabe? Baladas. E foi nas baladas poéticas do Coleridge que nasceu essa temática pela qual ele se aprofundou em sua literatura do sobrenatural. E mais ainda, ele uniu a temática do sobrenatural à estética gótica. Então, ele trouxe o gótico não só para a questão temática, mas para a própria estrutura da poesia dele. Então, a própria Christabel, a gente vai conseguir perceber um pouquinho dessa construção gótica também através da métrica, da rima, do estilo poético do poeta. A poesia Christabel, especificamente, foi uma poesia que deu muito trabalho para o Coleridge finalizar a sua escrita. Ele levou aí cerca de 3 anos para a produção dessa poesia. Inclusive, partes dela, porque ela é dividida em partes, teve auxílio do Byron para a execução. Ele aceitou sugestões poéticas do próprio Lord Byron. Essa foi uma das questões que levou o Byron a ler a poesia do Coleridge naquela famigerada noite em Genebra. Enfim, então perceba que ela tem uma certa complexidade, Ninguém leva 3 anos para escrever uma poesia que não está inaugurando esteticamente nada, que não está quebrando determinados tabus, que não tem uma proposta bastante ousada, vamos por assim dizer. E certamente Christabel tem essa proposta.
No livro Antologia do Vampiro Literário, que é o livro que nós estamos embasando essas discussões, né, durante essas semanas sobre a história do vampiro na literatura, eles não trouxeram, né, o Bruno de Carvalho, que é o organizador do livro, ele não trouxe a poesia completa de Christabel, ele trouxe somente a primeira parte da poesia. E é sobre essa primeira parte que nós nos debruçaremos aqui na análise do nosso vídeo. A Christabel também foi publicada naquela mesma revista, a New Monthly Magazine, em que o John Polidori acabou tendo seu conto The Vampire publicado, só que com a assinatura do Lord Byron. Só que foi publicado Christabel muitos e muitos anos antes do The Vampire, né? Na época que a revista ainda não estava em falência. E eu vou ler para vocês agora alguns trechos da primeira parte da poesia que consta na antologia do Vampiro Literário. Christabel, trechos da parte 1. Da meia-noite no castelo com badalo, e acordaram mochos o cantante galo. Tu ui, tu uou, de novo ouve, o galo cantante com lânguido cantou. É a noite fria e escura? Fria é a noite, mas não escura. Cinza nuvem tênue, ampla acima, não encobre o céu, mas o em cima. A lua está detrás e plena, mas fosca parece e pequena. Fria é a noite, a nuvem cinza está, um mês antes do mês de maio é já, lenta primavera sobe cá. Christabel, a amável dama, a quem seu pai bem ama, que ao bosque tão tarde a detém, do portão do castelo além? Sonhou ontem seu sono inteiro, com seu noivo cavaleiro. No bosque da meia-noite ela há, de orar do amado a dita que longe está. Fria é a noite, nua a floresta, do vento gemer triste face. Vento bastante no ar não resta, o anelado cacho pra tirar da amável dama a face. Vento bastante não há pra tocar, folha rubra das suas a derradeira, que dança tanto quanto dançar queira, tão leve pendeu, tão alto pendeu, no galho extremo que mira ao alto o céu. Lá vê donzela fulgente, em um chambre de seda albente, que ao luar cintilava sombria, o colo que chambre alvo escuro fazia. Seu nobre colo e os braços nus, descalços pés de veias azuis, cá e acolá, e feroz reluz. Mexa com as gemas que aduz, ver creio era ali afligente, dama vestida tão ricamente, formosa excessivamente. Mãe Maria, vale-me vem, Christabel disse, e tu és quem? Dama estranha em resposta pôs-se, e a voz era-lhe fraca e doce. Tem dó de mim, dor sofrida, mal posso falar, abatida. Temas não, à frente a mão dá, diz Christabel, como vieste cá? E a dama, cuja voz era fraca e doce, da resposta em busca pôs-se. De ilustre linhagem é meu amo, Geraldine é como me chamo. 5 varões, manhã passada, raptaram-me, virgem coitada. Pavor e poder me calaram, e em palafrém alvo me ataram. Lesto qual vento palafrém, e eles a montar atrás vêm. Cruzado o fosso pegou a chave, Christabel de encaixe suave, portinha abriu em prontidão, bem no meio de um portão. Portão que ferro trazia dentro e fora, um exército em armas marchara ali afora. Caiu a dama como de dor,
E Christabel, com voraz vigor, alçou um frágil fardo então, pela soleira do portão, de pé, pois, a dama refez, mexeu como se não sofresse. Cruzaram salão que do a ecoar, sutis qual se almejar, tochas findas, tochas a morrer, em suas brancas cinzas a jazer, mas surgiu ao passar a dama, língua de luz, franja de flama. Christabel da dama os olhos viu, e ali mais nada lhe surgiu. Do alto, Sir Leoline, no escudo umbo enxutado, na parede, num velho nicho mofado, diz Christabel, suave, ó o andar vem, raro é meu pai dormir bem. Geraldine, ó exausta mulher, cordial vinho insto a ti beber, de virtuosos poderes é este, minha mãe o fez de flor agreste. Se condoerá tua mãe de mim, virgem coitada que sou eu? Christabel respondeu, ai de mim, assim que nasci ela morreu. Ouviu Frei Grisalho contar que em leito de morte ela disse, sino ao castelo viria soar 12 vezes, quando eu núpcias contraísse. Mãe cara, ó, tu cá quem me dera. Geraldine disse, eu quisera. Christabel ajoelhou-se ao lado dela e aos céus os olhos azuis alçou. Ai, a viagem horrenda, disse ela, dama cara, te atordoou. Secou a dama fria frontemente e acabou, disse frouxamente. Vinho de agreste flor auril, mais olhos grandes a brilhar, formosos do chão onde caiu, ereta a altiva dama a estar. Desse ver era muito bela, de um distante país qual donzela. Visão adorável lá mostrava, Christabel, dama, quando estava sob o velho carvalho e orava, sob sombras recortadas, de nus galhos limosos, ajoelhada ao luar para atar votos graciosos, as mãos esguias em concha unidas, às vezes ao seio soerguidas, face a resignar dita ou dor, que alvor tem, dize, ó, e não palor. Cada olho azul, baço a luzir, tem lágrima preste a vir. Ó Geraldine, pois que de ti, ó abraço a amável dama prendeu. Geraldine, ó, a hora foi para ti, farta és em rio e lago montes. Cada ave da noite se fez, quieta, mas Gáudio a elas voltou, de pen e torre, tu ou, de bosque e marnel, e vê a dama Christabel, se recompõe o transe, desface, relaxam os membros, é a face, triste tenra, as finas, macias pálpebras, cerram os olhos, caem lágrimas, grandes tornam cílios brilhantes, parece aqui e ali que sorri, qual com súbita luz infantes. E aí, o que acharam de Christabel? Bem, a Christabel, ali a gente consegue ver na leitura que, né, por esses trechos só que eu dei para vocês degustarem, que ela seria uma vítima aí de uma sedução dessa outra personagem que aparece, a Geraldine. Eu censurei aqui na leitura algumas cenas bem picantes mesmo, que nos faz imaginar que assim, Carmila de Le Fanu tinha onde se inspirar para escrever aquela obra com um amor lésbico, né? Porque na verdade tem trechos dessa poesia que incitam essa sexualidade lésbica. E com cenas até bastante explícitas até. Enfim. E então é nítido que assim, a Christabel seria a vítima de uma mulher bastante misteriosa, sedutora, e uma mulher bastante
enigmática, né, que surge da noite, à meia-noite, quando também outra cena que eu cortei da leitura, mas a Christabel, ela tem um mastim, aquele cachorro enorme, e quando a Geraldine aparece, né, próximo, o mastim ruiva, né, ele fica uivando, muito parecido com o que acontece lá naquelas cenas do Drácula, quando ele hipnotiza, quando ele domina os cães. Então, não é aí, por Coleridge, descrito um vampiro ao pé da letra. Nós não temos como chegar e falar assim, Geraldine é uma vampira. Não tem nenhuma descrição que chegue a essa dedução específica, direta. Mas nós temos aí, por vários elementos, pistas de que Geraldine é uma vampira. Vou ver aqui com vocês alguns trechos do livro em que eu vou apontar especificamente quais são essas referências ao vampiresco da literatura. Logo no início do poema, nós temos o Da Meia-Noite no Castelo com Badalo. Esse horário específico, né, da meia-noite, é um horário bastante comum quando a gente tem aí essa retórica do vampiro, do lobisomem. Então já é aí um primeiro sinal de que a gente vai falar sobre fenômenos sobrenaturais. Continuando a leitura, nós vamos chegar com as citações da lua. Então vai ter aí algumas vezes a menção de que tem uma lua, e não é qualquer lua, é uma lua que faz com que a noite seja clara. Portanto, nós estamos falando de lua cheia, que também é uma outra menção a essa retórica do vampiro e do lobisomem. Depois, lá na estrofe 60, nós teremos o dama vestida tão ricamente, formosa excessivamente. E quando eu vi essa menção, eu fiquei pensando se já não seria aí uma primeira descrição desse vampiro aristocrático, né? Desse vampiro que não é um pobre coitado ou um morcego por si só, mas que já é um vampiro que tem um poder aquisitivo e tal. Eu desconfiei que pudesse ser essa a questão. Mas, continuando a leitura do poema, nós vamos chegar numa parte em que ela vai falar o seguinte: de ilustre linhagem é meu amo, Geraldine eu me chamo. Então, aí a gente percebe que ela não é aristocrática, ela trabalha para uma aristocracia, para pessoas importantes, mas na verdade ela, Geraldine, é uma pessoa empregada, vamos assim dizer. Continuando a leitura, nós vamos ter aqui o trechinho. Caiu a dama como de dor, e Christabel com voraz vigor alçou um frágil fardo então. Por quê? Porque na narrativa da poesia nós temos aí a Christabel que tá passeando no bosque à noite, e já fica aquela pergunta, o que essa menina tá fazendo à meia-noite sozinha num bosque? Mas ok, ela está fazendo isso, e aí ela se depara com uma garota misteriosa que é essa Geraldine. E a Geraldine vai falar que ela é uma pobre coitada, que na noite anterior havia sido sequestrada, que ela estava fugindo e aquelas pessoas estão atrás dela. E aí a Christabel tem a brilhante ideia de levá-la para dentro do seu castelo, ali da sua mansãozinha, e abrigá-la. Só que quando ela chega na porta para entrar na casa da Christabel, a Geraldine desmaia e ela só consegue entrar sendo carregada no colo. Esse trecho do fato da Christabel precisar carregar a Geraldine para que ela adentre o seu castelo, ele foi entendido por alguns estudiosos de literatura de que já seria uma dica daquela literatura vampiresca que fala que vampiro só consegue entrar à casa de alguém se pedir licença. Se você der a autorização para o vampiro entrar na casa, é que ele consegue entrar na sua casa. Então a Christabel, ela precisou carregar a Geraldine no colo, mostrando que, olha, eu permito que você entre na minha casa. Eu, particularmente, não sou ainda especialista nesse assunto de vampiros, né? Eu estou aqui com vocês aprendendo, estudando, começando esse curso de literatura fantástica conjunto.
com esse recorte que nós demos esse primeiro semestre dos nossos estudos do vampiro, mas o pouco que eu já sondei para isso, e aí a gente vai precisar continuar estudando para confirmar essa hipótese, eu acho isso meio nada a ver. Por que eu tô falando isso? Porque, vamos pensar comigo, primeiro que assim, quando nós estudamos Drácula de Bram Stoker, nós vimos que essa coisa do vampiro precisar pedir licença era visto por inúmeros estudiosos de literatura, que na verdade se tratava de uma xenofobia da parte do Bram Stoker, de imaginar que o Drácula, né, o conde que vem da Transilvânia, era um estrangeiro e que ele precisava pedir licença para entrar na Inglaterra, para querer morar na Inglaterra. Então, essa foi a nossa leitura lá no Drácula de Bram Stoker. E eu não achei ainda, em outras literaturas de vampiresca, sem ser o Drácula, do século XVIII e XIX, tô falando anteriores ao Drácula, né, não posteriores, essa menção do vampiro precisar pedir licença para entrar na casa de alguém. Então, eu queria pedir uma paciência com esse tópico de achar que Christabel fez essa menção, até porque, vamos combinar, a Christabel já tinha dado autorização para Geraldine entrar na casa dela. Então, eu não sei, eu vejo nessa cena da Geraldine desmaiar e a Christabel precisar carregá-la no colo, muito mais uma menção do erotismo que já estava começando a se sondar, porque, né, vamos combinar aí que essa coisa da donzela em apuros que passa mal para ser acudida pela pessoa que você tá chavecando, não é nenhuma novidade. Eu acho que a maioria das meninas aí já usaram esse truque quando estiveram a fim de um cara que não tava dando muita bola para elas, né? A gente finge que tá, oh meu Deus, em apuros para que a pessoa venha te acudir e aí você consiga, né? Ai, aquela aproximação. Enfim, então eu acho que isso tem muito mais a ver com esse tipo de sedução, esse tipo de erotismo. E além disso, com a parte até que aí eu concordo, tem a ver com outra descrição vampiresca, que é a palidez, com a languidez, aquele adoecimento, aquela fragilidade que deixa a vítima sempre em estado meio morto-vivo. Outra coisa que tem na poesia que faz uma referência muito exata aí ao vampiro é o vinho. Em algumas cenas da poesia, aí dessa primeira parte da poesia, nós temos as garotas bebendo vinho. E o vinho, aqui ele não especifica que vinho que é, mas a gente tem evidentemente uma relação muito direta entre beber um cálice de vinho tinto e o sangue, né? Beber uma cálice de sangue. Aliás, essa temática de beber cálices de vinho é uma temática bastante recorrente na literatura do romantismo, né? Da escola literária do romantismo. Até o próprio Lord Byron vai fazer futuramente desse período aí uma poesia que chegou a ser bastante conhecida dele, que é uma poesia falando sobre uma taça de vinho que a cálice tem o formato de um crânio humano. Então, essa temática vai ser recorrente dentro da estética do romantismo, e daí a gente já percebe uma associação entre essa ideia de beber vinho com beber sangue. E foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque como a gente está fazendo toda essa investigação com o intuito de analisar futuramente as obras Macário e Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, para conseguir perceber qual era o imaginário, qual era esse sobrenatural que o Álvares de Azevedo pretendeu criar nas duas histórias, né, em Macário e Noite na Taverna, a gente já consegue perceber um pouquinho desse vampiresco na obra Noite na Taverna. Afinal de contas, se nós temos na evidência da frequência do beber vinho, junto com a temática de personagens que têm uma índole bastante duvidosa, que tem ali uma moralidade bastante questionável,
dentro de um ambiente descrito de modo bastante assustador, gótico, com essas descrições sobrenaturais e góticas. Se esse conjunto, se esse contexto me faz deduzir, me faz remeter de que uma taça de vinho não é simplesmente uma taça de vinho, mas que tem uma associação ali com o vampiresco, com beber sangue, vamos combinar, Noite na Taverna, eles estão ali, os 5 amigos, fazendo nada mais, nada menos do que se embriagando com vinhos e vinhos e vinhos. E isso eles deixam bem claro. Eles poderiam estar bebendo absinto, conhaque, uísque, mas não, eles estão bebendo vinho. E eles deixam bem claro isso várias e várias vezes ao longo do conto Noite na Taverna. Aliás, a cada nova narrativa, né, a cada colega, a cada um dos 5, quando vai contar a sua própria história, a sua própria aventura sobrenatural, eles brindam com um cálice de vinho, quase como se estivessem se embebedando daquela pessoa que eles levaram à morte. Bem, Noite na Taverna a gente analisa em um outro momento, foi só uma ponte aqui para a gente perceber que esse estudo parece não ter relações com o nosso objeto, mas na verdade nós estamos delineando um trajeto, uma estética, um modelo para averiguar o quanto disso tem ou não em Álvares de Azevedo. E aí, para encerrar esses cotejamentos, né, que nós estamos fazendo ao longo da poesia Christabel com a temática do vampiresco, nós vamos encerrar com a questão do sonho, né, do onírico. Porque o que acontece? Quando chega no final dessa primeira parte, a gente percebe, na verdade, que a Christabel, ela estava sonhando. Ela não estava realmente vivendo aquilo. Será? Porque eu não sei, eu não li a parte 2 e a parte 3. De repente, a gente continuando a leitura e a gente percebe que não era só isso. Mas ok, nessa primeira parte, quando finalizamos a primeira parte, nós percebemos que nada daquilo foi real, que na verdade era um sonho da Christabel. Um sonho bastante erótico, um sonho que a hipnotizou, que a deixou completamente à mercê da Geraldine, porque ela realmente faz tudo que a Geraldine pede. E aí a gente entra nessa parte do poema que eu censurei, que é bastante erótico, que é bastante assim ousado para época acima de tudo, mas até hoje eu preciso censurar para falar sobre esse tema aqui. Então é uma estética bastante ousada aí da poesia, e a Christabel foi refém completamente das vontades, dos pedidos da Geraldine, e como a gente comentou já em Carmila, e como a gente já comentou aqui em Drácula, e não é aquela coisa hipnótica que você faz só porque é obrigado, não, você faz porque foi obrigado, mas no fundo, você quer fazer aquilo, você deseja fazer aquilo, e essa é a parte mais proibida, vamos assim dizer, porque elas curtem, elas aproveitam toda essa estética, essa aventura erótica, vamos por assim dizer. E aí a gente percebe que foi só um sonho. Ela acorda, ela está exausta, ela está cansada, ela consumiu muita energia com tudo aquilo, mas foi só um sonho. Agora que nós terminamos aí um conhecimento, uma breve análise do poema do Christabel, e antes da gente, né, prosseguir, eu quero deixar bem claro uma coisa que o próprio Bruno de Carvalho falou no livro Antologia do Vampiro Literário, e eu também quero ressaltar aqui, já que eu me propus nesse canal a fazer análise literária e não necessariamente resenhas de livros. Eu quero deixar bem claro que, assim, eu não fiz uma análise poética. Isso tá longe de ser uma análise poética. Gente, análise poética é um trabalho por si só. Nós teríamos aqui que nos debruçar sobre como analisar poesia e fazer todo um estudo específico da análise de textos poéticos. O que nós estamos analisando nessa sequência é o vampiro na literatura.
Então eu citei uma poesia e eu fiz a análise dessa poesia Christabel pensando justamente em como que o vampiro surge nos textos literários. Não uma análise do Coleridge como ele merecia ser analisado.